E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo preparado com todo carinho pela Secretaria de Escola Bíblica. Hoje, a gente vai caminhar pelo ensino da lição 11 da nossa série Tempo de Despertar. E ela já chega com uma pergunta bem direta, hein? Será que Deus aceita qualquer tipo de culto? Bom, se liga no nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai entender que tipo de culto Deus simplesmente não aceita. Depois, vamos observar à luz do contexto as queixas do próprio Senhor. Aí, a gente descobre a solução que Ele mesmo nos dá para uma adoração verdadeira. E claro, fechamos com aquele desafio prático para nossa semana. Vamos nessa? Então, para começar, a lição já nos coloca de frente com um cenário, bem forte, em que o próprio Deus está questionando a adoração que o povo oferecia a Ele. O texto base da nossa lição já começa assim. Essa declaração de Deus, vinda pela boca do profeta Malaquias, ela já dá o tom da seriedade e da urgência do assunto que a gente vai tratar hoje. A coisa estava tão séria que Deus chegou a sugerir que seria melhor fechar as portas no templo. E é aí que a introdução da lição joga no nosso colo a pergunta que vai guiar toda a nossa reflexão. Afinal, Deus aceita qualquer culto? Vamos refletir com profundidade sobre isso? Agora, com essa pergunta na cabeça, vamos entrar naquela parte da lição chamada Assim diz o Senhor, para a gente ir ao cerne da questão e entender direitinho quais eram as queixas de Deus que explicavam todo esse descontentamento. Bom, a primeira queixa era um culto desleixado, sabe? Feito de qualquer jeito. O povo oferecia animais defeituosos, impuros, ou seja, não era o melhor que eles tinham. E Deus interpretou isso como um verdadeiro desprezo ao nome dele. Então, para responder à primeira pergunta da lição, o ponto central é este. A atitude das pessoas tinha contaminado tanto a adoração que Deus preferia que o templo nem abrisse. Para ele, um culto sem coração, sem entrega, simplesmente não tinha valor nenhum. A segunda queixa era o cansaço, o esgotamento espiritual. A adoração, que deveria ser um momento de alegria e renovo, tinha virado um fardo. A expressão que eles usavam era "que canseira". Já imaginou falar isso do culto a Deus? E é aqui que a lição nos mostra algo fundamental, a conexão direta entre um coração que está longe de Deus e uma adoração que se torna cansativa. Quando o coração não está ali, de verdade, o culto vira só um ritual vazio e pesado. O terceiro ponto da queixa de Deus vai direto para a liderança espiritual da época. Os sacerdotes, que deveriam ser o exemplo de devoção, não estavam honrando a Deus com um coração sincero. E a lição, respondendo à terceira pergunta, lança uma luz incrível sobre este ponto. Mesmo as punições mais duras de Deus tinham um propósito de restauração. O objetivo nunca era destruir, mas corrigir, chamando ao arrependimento para poder restaurar a aliança. E chegamos na queixa final, que na verdade era a raiz de todas as outras. Os líderes tinham abandonado a palavra de Deus. E a gente sabe, né? Quando a base está comprometida, todo o resto desmorona. E ao responder a quarta pergunta, a lição mostra como a consequência foi severa e até irônica. Justamente por terem abandonado a palavra, os líderes passaram a ser desprezados pelas pessoas que eles deveriam guiar. Perderam toda a autoridade moral e espiritual. Ok? Depois de entender o problema, a gente entra na parte da lição chamada Lições para Viver. Aqui está a prescrição de Deus para uma adoração verdadeira. E vamos ver como isso é essencial para a gente hoje. Esse contraste aqui resume muito bem o ponto central da lição. Deus não está nem um pouco interessado em rituais vazios, em palavras que não se conectam com o coração. O que ele busca é uma adoração que nasce de um coração íntegro, de uma sinceridade genuína. Para a gente organizar o entendimento, a primeira parte da solução que a lição apresenta é a necessidade de adorar em espírito. E o que isso quer dizer? Quer dizer um engajamento total, uma entrega de corpo, alma e espírito no momento da adoração. Certo, mas e na prática? Como a gente adora em espírito? A resposta da quinta pergunta nos ajuda. É transformar o nosso culto. É sair da mentalidade de tenho que cumprir uma obrigação para uma atitude de quero entregar uma oferta, com um coração alegre e grato. A segunda parte da solução é adorar em verdade. Isso aqui funciona como uma âncora que firma os nossos corações sinceros no padrão que nunca muda, a palavra de Deus. E na prática, como a resposta da sexta pergunta sugere, isso exige um alinhamento constante. É a gente sempre se perguntar, nossas orações, nossos louvores, a pregação que ouvimos e compartilhamos, tudo isso está realmente centrado na Bíblia?
E tudo isso que a gente conversou nos leva, claro, ao desafio da semana. Um convite para a gente pegar essa lição e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O desafio que a lição nos propõe é duplo. Primeiro, um olhar para dentro, para o nosso coração, e se perguntar com sinceridade: eu estou mesmo oferecendo o meu melhor para Deus? E segundo, um compromisso com a palavra para que ela guie de verdade a nossa vida. E para a gente ir fechando, é muito importante lembrar que essa lição não pode parar em nós. Vamos falar sobre como a gente pode multiplicar esses ensinos, equipando nossos professores e alunos da escola bíblica. Por isso, fica aqui o nosso incentivo de coração. Compartilhem os recursos pedagógicos da Secretaria de Escola Bíblica. Eles são uma ferramenta incrível, super valiosa, e estão disponíveis para todo mundo lá no site oficial da nossa igreja, promessistas.org. E para a gente ficar com essa reflexão durante toda a semana, o que o profeta Malaquias diria sobre o nosso culto hoje? Seria uma mensagem de repreensão ou de aprovação? Que a gente possa pensar nisso.